Amigo internauta, nós estamos de volta, desta vez com um rosto bastante conhecido do desporto nacional e do basquetebol em particular, antigo capitão da seleção nacional, antigo capitão do 1º de agosto, mas foi no Petro de Luanda onde começou. Carlos Almeida é o nosso convidado e numa conversa bastante descontraída vamos falar do desporto nacional, vamos espreitar um bocadinho na política, até porque já foi antigo secretário de Estado do Desporto, deputado da Assembleia Nacional, hoje nas vestes de candidato a presidente da Federação Angolana de Basquetebol. Carlos Almeida, seja bem-vindo à Angope. Bom dia, Walter Reis, e eu é que me sinto lisonjeado pelo convite e um bom dia também aos internautas que nos acompanham. Carlos, para início de conversa, o que é que gostaria que fosse abordado numa primeira etapa? Estamos aqui perante uma figura com três facetas diferentes. Antigo jogador, antigo responsável pela pasta dos desportos no país, hoje nas vestes de dirigente desportivo. É verdade, Walter. Não daria uma escolha, ou seja, a escolha seria aleatória, porque quando se trata de falarmos de desporto e basquetebol em particular, nós nos sentimos como se estivéssemos na nossa zona de conforto. E quando assim é, por onde começarmos, vamos nos sentir bem. Também vamos começar pela última questão. Quais os reais motivos, as principais motivações que fizeram com que o Carlos apresentasse ou entra como um potencial candidato à liderança da Federação Angolana de Basquetebol? Primeiro, por sentir que é o momento certo. Eu tenho dito que me preparei durante uma vida toda para estes momentos. E falando um bocadinho da minha trajetória, desde a parte desportiva até a parte da administração e gestão. E essa preparação me levou a que, nesse momento, eu me sentisse preparado para apresentar a minha candidatura ao mais alto cadeirão da Federação Angolana de Basquetebol. Portanto, desde a formação até a experiência dentro das quadras. Por isso, tenho a convicção que o meu perfil se enquadra perfeitamente naquilo que se quer para a gestão desse tipo de instituições. Depois, porque entendo que devo dar também o meu contributo por tudo que o basquetebol a mim deu, no caso. Sinto que é a altura de eu poder também retribuir. Portanto, hoje eu considero que tudo que sou é graças à modalidade que é o basquetebol. Nesse pensamento também entendo que também devo retribuir na mesma moeda ou melhor. E mais do que isso, sinto que quando falamos do momento certo é o estado em que encontra-se a modalidade. Hoje é unânime entre os angolanos a poderem dizer e constatam, aliás, os números não mentem, que a nossa modalidade encontra-se num estado em que ela precisa ser resgatada. E nós entendemos que resgatar a modalidade tem que ser com um bom programa, de forma estruturada, planificada, com pessoas que entendam da modalidade e a partir daí nós nos sentimos plenamente à vontade para avançarmos com a candidatura. Se tivesse de mudar algo de imediato na Federação Angolana de Basquetebol, o que seria? Nós temos muitos desafios e sobre várias questões que nós teríamos de apontar. Provavelmente, eu não sei se estaria a antecipar uma pergunta, mas estaríamos a falar e em uma conversa provavelmente havíamos de tocar nessa questão, que quando nós apresentamos a candidatura, e na sequência da pergunta que fez, quando apresentamos a candidatura, há uma certa dúvida naquilo que pode ser, por exemplo, a nossa competência a nível de angariar fundos, financiamento, para nós continuarmos a pôr a Federação nos níveis em que sempre esteve. E se calhar, mais do que se calhar, nós já começamos a trabalhar nessa questão, que é garantirmos condições financeiras para que a Federação tenha o mínimo para desenvolver o programa que nós nos propusemos. E aí, sim, melhorar a condição financeira da Federação, não olhar só simplesmente para aquilo que é a dotação
do Estado, por via do Ministério da Juventude e do Desporto, mas também aquilo que seríamos capazes de levar à Federação como sustentabilidade, para podermos então desenvolvermos todos os projetos. Mas podia falar sobre várias coisas que têm a ver com o nosso programa. Temos de olhar objetivamente para a competição interna, que ela no final do dia reflete muito aquilo que têm sido os resultados das nossas seleções nacionais. A competição interna tem a ver com aquilo que a Federação propõe, naturalmente em conjunto com os clubes, e aí nós também sentimos que a repetição que temos feito durante muitos anos, hoje o mais provável é que não se adapte ao contexto atual. Então, também era das questões que nós íamos olhar com algum cuidado para podermos provocar mudança, que é o que nós pretendemos. Fala de mudanças e agora com a política do Ministério da Juventude e do Desporto relativamente ao resgate do desporto comunitário, que papel tem ou teve o projeto, por exemplo, que vivemos há alguns anos, que era o basquetebol de rua? Teve um impacto muito forte naquilo que foi o desenvolvimento da modalidade, porque nós estamos lembrados que a ABRUA, que era a instituição que coordenava o basquetebol de rua... Esteja à vontade, se quiser beber uma água. Vou. Daqui a pouco vou afinar um bocadinho a voz. Que era a instituição que tinha a responsabilidade de organizar o basquetebol de rua, fazia-o de uma forma muito bem estruturada e massificada. Naturalmente, aquele projeto, muitos atletas que depois enverdaram para equipas profissionais, de lá vieram. E hoje, e penso que a pergunta de Walter é muito intencional, hoje nós já não sentimos esse movimento comunitário. O que falta de concreto? Não, sei que o Ministério da Juventude e dos Esportes tem feito um esforço muito grande naquilo que é a edificação de infraestruturas a nível da comunidade. É verdade que a juventude está lá, mas precisa ser orientada. E os parceiros diretos do Ministério da Juventude e dos Esportes na área do desporto são as associações desportivas. Elas jogam um papel muito importante para, de forma conjunta, poderem apertar nesse acelerador para que o desporto comunitário também dê o salto, porque há a responsabilidade de, por exemplo, as associações provinciais, sim, estas, que são associações locais, poderem desenvolver os seus projetos para que a massificação ocorra de facto, porque as associações, quando falamos de massificação, elas trabalham nas escolas e na comunidade. E, concretamente, na comunidade, as associações precisam de ter esses projetos alinhados com a juventude que lá está. Eu prefiro que esta cadeia seja responsabilizada hierarquicamente, porque é preciso haver uma orientação metodológica. Portanto, as associações provinciais precisam ser dotadas materialmente e na questão de formação, para que elas depois consigam transmitir localmente também aos formadores que lá estão, podem ser monitores no caso, para depois poderem passar essa informação à juventude local. Portanto, são pequenas ações que nós entendemos que é possível ser feito, com as administrações locais, naturalmente, é possível ser feito para nós provocarmos a massificação e porque sabemos que da quantidade vai ser possível tirarmos a qualidade. E é assim que aconteceu no passado, não é saudosismo, mas é nós copiarmos aquilo que foi bem feito, adaptarmos aos tempos atuais e continuarmos a fazer. Falou de adaptação aos tempos atuais, como é que vê o trabalho desenvolvido pelos clubes com aquilo que era feito há sensivelmente 2, 3 décadas e com o que tem sido desenvolvido atualmente? Olhamos às vezes para o país e acabamos por virar apenas para Luanda, porque está tudo concentrado em Luanda, quando o país tem 18 províncias. Muito bem, nós precisamos contextualizar primeiro, porque naturalmente houve um momento em que nós, fruto da nossa história, tínhamos quase tudo concentrado em Luanda. Hoje nós temos a oportunidade, porque já não existe aquele período de guerra, de confinação, temos a oportunidade de expandirmos o desporto, e no caso concreto o basquetebol, para as outras modalidades.
existe muito potencial fora de Luanda e, bom, provavelmente também vamos falar um bocadinho disso mais para frente, mas é a nossa pretensão, por exemplo, nesse trabalho que nós insistimos que tem que ser feito com as associações provinciais, podermos captar o que de melhor existe a nível do país. Portanto, lá onde já existe a modalidade e levar onde ela não exista. E captarmos, então, os melhores. Há bocado nós falamos de quantidade, e é da qualidade da quantidade que nós depois extraímos a qualidade. Naturalmente, se estivermos a fazer o basquetebol tudo muito concentrado em Luanda, já estamos a ver que a quantidade é menor do que se expandirmos a nível do país. E então, essa é uma política que tem que ser apostada. Há muito boa gente que quer trabalhar, mas precisa, como também dissemos em instantes, de uma orientação metodológica, portanto, de um programa, e que de forma conjunta nós consigamos desenvolver esses projetos para podermos então extrair a qualidade. Fora de Luanda há muita qualidade, muita. Eu falo do Ambo, Bié, Zaire, Benguela, Malange, Namibe, são províncias, Lubango, são províncias que a realidade do basquetebol atual, e eu vou já falando sobre muitas coisas, se olharmos, por exemplo, para o basquetebol feminino, parte das meninas que jogam para o basquetebol feminino são provenientes da província da Huila. Ou seja, elas saem da Huila para vir jogar em Luanda, é natural que tenham maior competição, mas é porque lá há mais. Então precisamos de lá chegar e fazer as coisas bem feitas para podermos tirar a melhor qualidade que lá está. O país vai completar 50 anos de independência, mas os 40 anos de basquetebol, podemos assim dizer, nós tivemos uma hegemonia continental, quer a nível de clubes e a nível de seleção, que passou a ser o principal expoente. O título, o masculino com mais 10 títulos e o feminino com apenas 2. Se tivéssemos fazer uma comparação agora, Carlos Almeida, o que é que se passou para este abrandamento? Não, declaradamente nós deixamos de investir. Desinvestimos fundamentalmente nas classes de formação. Desde o conhecimento, a falta de fornecimento de material desportivo. Portanto, nós, paradoxalmente, nós hoje temos mais equipas nos escalões de formação do que há uns anos atrás. Mas, para quem acompanha de perto a modalidade, vai perceber que o que se ensina hoje não tem nada a ver com o que se ensinou há uns anos atrás em termos de qualidade. E eu quero dizer, concretamente, na formação, quem forma os meninos hoje não tem a mesma competência que tinham os treinadores dos anos passados. Então nós temos, quando falava em desinvestimento, nós temos que olhar outra vez para a formação de monitores e os treinadores de vários níveis, para, a partir daí, nós continuarmos a prover aos nossos meninos ensinamento de qualidade, porque nós sabemos que é de pequeno que se constrói o homem. E se nós ensinarmos bem os nossos meninos, quando eles se tornarem homens, adultos, chegarão lá com muito mais qualidade e emprestarão à modalidade aquela qualidade que nós, de uma forma, nem é saudosista, mas muito real, os praticantes do passado apresentavam. Muita qualidade na execução, muita eficácia, mas aquilo era fruto do trabalho que se fazia na formação e da qualidade dos treinadores que lá estavam. Então temos que voltar a formar o homem para que ele transmita os melhores conhecimentos aos nossos meninos. Carlos, há uma questão pertinente e que vive com todos nós angolanos. O que é necessário para um jogador chegar à NBA? Olha, para um jogador chegar à NBA é um processo que tem vários caminhos. E eu vou tentar, de forma muito resumida, indicar pelo menos dois, que são os mais tradicionais, para que o jogador chegue à NBA. Primeiro, não pode estar dissociado da formação. Qualquer jogador que queira chegar à NBA tem que pensar que a formação académica é importante para lá chegar. Porque o processo natural para a chegada à NBA é por via da escola. Portanto, os alunos fazem a formação até chegarem à universidade
e de lá poderem participar nos campeonatos universitários e, naturalmente, os melhores serem selecionados. Esse é o processo mais natural. O outro tem a ver com aquilo que eu chamo do sobrenatural. Ou seja, nós temos vários exemplos de jogadores que chegam à NBA sem passarem pelo processo universitário. Mas esses jogadores são providos de uma qualidade muito acima da média. E vamos dar exemplos muito rápidos, assim que nesse momento me vêm. Manu Ginóbili, agora ultimamente o Wembanyama, que é francês. Ou seja, quando olhamos para esses jogadores, são jogadores com uma qualidade que nos Estados Unidos é difícil encontrar, porque os Estados Unidos é só o maior mercado de fornecedores de atletas para todos os desportos, pelo número que são, de população, naturalmente, estamos a falar da população, e a qualidade que eles têm na sua formação. Portanto, chegar à NBA não é um processo muito simples. Agora, também existem existe aquela via que pode ser por via de indicação, nós termos, por exemplo, meninos com qualidade e nós orientarmos-los para universidades específicas, onde façam um programa de treinamento. Agora a NBA já abriu academias fora da América, também é outro processo, que este é um bocadinho mais difícil, mas nós podemos orientar meninos a chegarem às universidades americanas e depois poderem, assim como foi o processo do nosso único representante na Liga Norte-Americana de Basquetebol, que é o Bruno Fernando. Bruno Fernando fez formação no 1º de agosto, até os 16 anos, 16, 17 anos. Depois foi orientado para um college, nos Estados Unidos. Nós, quando olhamos para o resultado do Bruno Fernando até ter chegado à NBA, conseguimos perceber que o processo foi bem orientado. Chegou a uma universidade, top 25, e lá mostrou o seu potencial. Naturalmente trazido de Angola. É importante dizer que, para muitos que não conhecem o Bruno fez formação em Angola no 1º de agosto. O Bruno, quando sai do 1º de agosto, já era um homem mais ou menos formado. 16 anos, 17 anos, já é mais ou menos um homem. E para dizer que também nós temos qualidade. Também pode ser orientado dessa forma. Temos os melhores jogadores a serem orientados às melhores universidades e depois mostrarem a sua qualidade para lá chegarem. Estas são as formas que convencionalmente chega à NBA, porque depois há outras questões mais próprias do negócio, porque nós sabemos que a NBA é um mundo que envolve muito dinheiro e por vezes os interesses sobrepõem, muito raro, naturalmente, por vezes os interesses sobrepõem até às vezes a qualidade desportiva de alguns atletas, porque nós já vimos atletas com potencial para lá chegarem, mas não chegam porque os interesses não batem com aquilo que aquele mundo exige. Mas de uma forma resumida, lá chegam os melhores. É por isso que, tendo o Bruno na NBA, podemos considerar com muito orgulho termos um angolano entre os melhores do mundo. Agora, uma outra questão, Carlos Almeida, é o seguinte: o desporto hoje deve ser visto como um negócio, numa altura em que a política do Estado angolano é diminuir este suporte. Que ideias ou soluções podem ser encontradas? Não, vamos ver, essa questão de nós transformarmos o desporto numa indústria, ela precisa de seguir um caminho. E nós costumamos dizer que o desporto tem uma dependência muito grande da mão do governo, da mão do Estado. E quanto menos haver essa dependência, vamos perceber que vai haver aqui um processo, vai haver aqui um momento de uma travessia difícil, porque nós temos uma idiosincrasia própria, o desporto foi sempre apoiado pelo governo, e no dia que isso deixar de acontecer, de facto, nós vamos passar por alguns momentos difíceis. Mas também nós aprendemos que é na dificuldade que aparecem as melhores soluções e devemos nos superar. Uma das vias, por exemplo, era a criação de ligas profissionais. Nós já temos uma lei que prevê, portanto, é possível a criação de ligas. Nós podíamos, se calhar de forma experimental, nós temos percebido que o futebol tem dado alguns passos nesse sentido, mas que de momento, até o momento, ainda não é uma realidade.
E eu falo da Liga porquê? Porque a Liga depois vai permitir que a própria competição seja mais autónoma. Autónoma no sentido dela poder negociar aquilo que é do seu interesse. Portanto, ir à busca de patrocínios. Porque a questão do desporto está muito ligada à própria economia, não podemos dissociá-la. Porque vamos só ver que as potências mundiais fortes economicamente, por natureza, têm um desporto forte. E então há aqui essa relação, porque o desporto tem de ser apoiado, como estamos a tentar fazer referência, menos para o Estado e mais pelas entidades privadas. Então precisamos ter também empresas fortes para que tenham capacidade de apoiar o desporto. Que é difícil, e aqui estamos a falar do desporto profissional, porque depois aqui tem mesmo que se diferenciar o desporto profissional da alta competição, por exemplo, com o desporto comunitário, que é mais fácil ser suportado do que o desporto profissional. Mas penso que as ligas podiam ser uma via para nós começarmos a desonerar cada vez mais o Estado e podermos perceber se temos capacidade ou não de andar. E espero que o futebol, como modalidade de rainha, dê esse passo para que as outras modalidades depois sigam o mesmo caminho. O Carlos Almeida é um ex-atleta e, como tantos outros, vive um grande problema que é muito atual, este problema da não inclusão na segurança social. Qual é o seu comentário relativamente a esta situação que a muitos preocupa? É uma situação real e que há de requerer o esforço de todos para que se encontre uma solução cada vez mais inclusiva. E eu falo na primeira pessoa porque participei de um processo que culminou com uma lei inédita, da Lei de Segurança Social para o profissional, para o atleta da alta competição, profissional do desporto, e que nunca existiu uma lei que prevesse a segurança social para os desportistas. Hoje existe. É um facto, é uma realidade, foi aprovada. E lembro-me dos dias sem fins, que trabalhamos com o Ministério da Administração Pública e Segurança Social, onde também tivemos a sorte de ter nos dois pelouros, duas ministras que incentivaram muito e deram apoio. E os técnicos, lembro dos técnicos do Ministério da Juventude e Desportos e os técnicos do Ministério da Administração Pública e Segurança Social, que também quase que não dormiam porque entendiam aquilo como que todos nós estávamos imbuídos no espírito que passou a ser até, a dado momento, um desafio, portanto, em busca de um desafio coletivo, passou a ser um desafio também pessoal, porque nós entendíamos que devíamos deixar alguma coisa quando um dia deixássemos o cargo. E assim aconteceu, foi aprovada a Lei da Segurança Social para os atletas de alta competição. É verdade que essa lei ela precisa ser melhorada e na altura nós já prevíamos isso. O que nós lutámos era que pudéssemos ter um instrumento legal que permitisse que quem depois chegasse pudesse dar continuidade para melhorá-la. Por exemplo, uma das grandes questões dessa lei, e debate-se muito, e depois aqui uma questão também da desinformação ou não informação, que ela precisa de ser muito mais divulgada. Mas para quem está dentro do mundo do desporto, há uma questão, por exemplo, que é muito e com alguma legitimidade, tem a ver com os atletas do passado, eles não foram incluídos nessa lei. Ou seja, como nós sabemos, o sistema de segurança social, ele serve a quem em algum momento contribuiu. Portanto, eu tenho o direito a uma segurança social se em algum momento eu contribuí. E nós sabemos que o nosso desporto, há uns anos atrás, com grandes figuras que edificaram o desporto angolano, o desporto não era profissional, os atletas jogavam sem um contrato, não havia um desconto à segurança social,
consequência, esses atletas nunca foram enquadrados no grupo de funcionários que faziam os descontos da Segurança Social. Quando se promoveu a lei, nós não encontramos respaldo legal para fazer legal, e é importante que se repita isso, para fazermos o enquadramento desses atletas que nunca tiveram contribuído para a Segurança Social. A consequência, só foi possível aqueles que, na atualidade, possuem um contrato e podem então fazer os seus descontos mediante aquilo que ganham. Mas nós também apresentámos outras soluções que na altura não foram possíveis serem enquadradas na própria lei, mas a nossa esperança foi sempre que quem nos procedesse pudesse encontrar outros mecanismos. Nós temos várias ideias, mas é importante que essas ideias sejam canalizadas para os órgãos próprios e podermos perceber se são possíveis ou não de serem enquadradas e melhoradas na lei. Carlos Almeida, o que representa para si e para os outros desportistas a revisão do diploma de premiação? Modéstia à parte, mais uma vez, acho que aqui há alguma informação extra que não foi passada por mim, porque acabam de ser perguntas que fazem parte da altura em que nós tivemos a responsabilidade de auxiliar a auxiliar de utilidade do Poder Executivo, nas vestes de Secretário de Estado, e do nosso punho nós idealizamos, pensamos e escrevemos na perspectiva da melhoria de um diploma que já levava, penso que 83/96, já levava muitos anos, e havia necessidade de melhoria da condição de premiação dos atletas de alta competição. É importante porque representa a valorização do esforço de qualquer atleta que representa as cores da bandeira. E quando há resultados positivos, é importante que se valorize de forma condigna esses atletas. Representa muito. Se calhar a geração que mais ganhou não vai usufruir desse diploma, mas nós estamos aqui para prover aquilo que também é futuro. Se a um dado momento nos foi atribuída uma responsabilidade, nós pensamos que se no nosso tempo não aconteceu, então podermos ter condições de prover para quem vem futuramente. É o valorizar do esforço, da abnegação dos atletas que competem em nome do nosso país. Nós estamos em véspera de mais uma edição dos Jogos Olímpicos, que começam oficialmente na próxima sexta-feira em Paris. Que opinião tem acerca de mais uma ausência do basquete angolano nesta competição, que é a maior cimeira do desporto mundial? É doloroso porque, como diz o Walter, os Jogos Olímpicos é a sua maior manifestação desportiva do universo, e não estar presente na maior manifestação desportiva do mundo tem que representar alguma coisa para nós, e no caso concreto pela negativa, porque os Jogos Olímpicos, só para termos uma ideia, estamos a falar de basquetebol, os Estados Unidos, quando é os Jogos Olímpicos, faz-se representar com os melhores atletas. Vai com tudo. Vai toda armada, para dizer que os Jogos Olímpicos não tem que haver para mais ninguém. É só para vermos a importância que, se não a maior potência mundial, dá o desporto, e no caso concreto, os Jogos Olímpicos. E Angola, depois de muitas participações, não estando presente como modalidade de basquetebol, que é uma das mais representativas, que o basquete nós sabemos, e depois os jogadores da NBA acabam por levar também este impacto, é brutal. E então não estar presente vai sempre. Nós vamos ver os Jogos Olímpicos, naturalmente temos seleções que nos vão representar, temos outras modalidades que nos vão representar, o handball, o atletismo, a vela, o judo e, salvo erro, mais duas. O ramo e a canoagem. O ramo e a canoagem. Portanto, vamos ver com muito orgulho, mas era como termos o içar da bandeira e o entoar do hino da República durante quase 30 dias, naquele que é o maior palco do desporto angolano. E o mais provável é que
Angola, nessas competições, por norma, já joga com, portanto, aquilo é uma competição dos 12 melhores e joga com jogo, normalmente, em abertura põem o campeão da África com a maior potência do mundo. É um jogo que é visto por mais de metade do universo, mais de metade do mundo. Portanto, não há melhor forma de Angola mostrar-se ao mundo, porque o desporto não há dúvidas que é um grande embaixador. Não há melhor forma de mostrarmos ao mundo senão nessas oportunidades. Ou seja, o país perde muito, às vezes nós não temos essa noção, mas o país perde muito em não estarmos melhor representados, e havemos de estar, porque está lá o nosso handball feminino que de todas as modalidades que representam Angola nos Jogos Olímpicos é o que mais impacto há de provocar. O handball feminino dá cartadas a nível mundial. Então, perdemos uma oportunidade do basquetebol também lá estar, e isto, para nós, é uma perda de uma grande oportunidade para nós mostrarmos o mundo. O basquetebol não está porque não conseguiu passar num torneio pré-olímpico. Qual é a avaliação que faz deste torneio pré-olímpico que decorreu há sensivelmente 3 semanas? Assim, muito objetivamente, Walter, negativa. Negativa porque não gorou as expectativas. Ou seja, nós sabíamos que teríamos um jogo difícil contra a Espanha, que a Espanha é campeã mundial, estava a realizar em casa, portanto a Espanha tinha a pretensão de ir aos Jogos Olímpicos, que já falámos ser uma prova muito difícil de lá chegar. Mas mesmo assim fizemos um jogo, e é importante fazer referência, fizemos um jogo notável. Perdemos por 8 pontos contra a Espanha, foi um super jogo. Mas aquele que foi o jogo em que nós esperávamos continuar a alimentar a esperança de, pelo menos, passar de fase, nós perdemos com uma seleção que no historial de Angola também nunca ganhou. Portanto, nós entramos na história do basquetebol Líbano pela negativa, portanto, porque o Líbano nunca ganhou Angola. E 2 derrotas em 2 jogos não pode ser positivo. E mais do que perdemos a oportunidade de continuarmos a sonhar em chegarmos aos Jogos Olímpicos. Sendo certo, Walter, que por via dos Jogos Olímpicos nós já tivemos a oportunidade de dizer que vai ser cada vez mais difícil nós chegarmos aos Jogos Olímpicos por essa via. Aliás, nós que acompanhamos a modalidade é só vermos como é que são 4 lugares para 24 equipas. Portanto, as 8 primeiras são apuradas direto por via do Campeonato do Mundo, onde Angola falhou. Foi o Sudão, no caso, porque ganhou Angola, o Campeonato do Mundo. E depois as outras 4 vagas são disputadas por 24 seleções num modelo de competição misto, onde jogamos, como disse bem, agora no Pré-Olímpico, com as seleções mundiais, campeãs europeias, campeãs americanas, ou seja, por aí vai ser, se nós pensarmos que devemos apostar no pré-olímpico, vai ser muito difícil nós chegarmos aos Jogos Olímpicos. Nós temos que mudar a estratégia, temos que perceber de como devemos fazer para lá chegar e depois apostarmos as fichas nessa, porque há dias ainda me foi feita uma pergunta se é mais importante ganhar um campeonato da África ou estar nos Jogos Olímpicos. Por essas explicações, Walter, vamos perceber que é mais importante para nós, porque hoje está nos Jogos Olímpicos uma seleção africana que nunca foi campeã da África, que é o Sudão do Sul. Portanto, nós hoje propalamos muito uma realização de um Afrobasket, provavelmente também vamos falar um bocadinho mais à frente, não sei se me estou a antecipar, que é uma narrativa perigosa. Nós estamos aqui a tentar vender porque temos provavelmente outros objetivos e acabamos por passar uma mensagem que pode não ser, e nós já vimos, pode não ser o mais ideal. Nós temos muita coisa para fazer de forma interna. Precisamos de estruturar as nossas associações provinciais e precisamos de apoiá-las financeiramente, materialmente, de formação, porque nós temos que fazer um trabalho que seja sustentável, como fizemos no passado. O Afrobasket hoje não dá puramente para competição nenhuma. Então é preciso nós repensarmos o que é que nós queremos. Se é estarmos nas maiores competições a nível do mundo, e eu entendo que esse é o caminho certo. Angola é 11 vezes campeã
da África. Tem que jogar os campeonatos do mundo e os Jogos Olímpicos. Lá tem que ser o nosso lugar. E aí nós vamos provocar outro tipo de investimentos, para já, quando estivermos nessas competições, maiores apoios. Portanto, é importante pensarmos melhor o que é que nós pretendemos. Ok. Amigo internauta, esta foi a conversa com o antigo capitão da Seleção Nacional, Carlos Almeida, que numa conversa amena conseguiu espelhar aquilo que é a sua visão relativamente ao desporto nacional, aquilo que poderemos ver nos próximos dias nos Jogos Olímpicos, as suas próprias políticas e ideias concernentes a um futuro muito próximo, caso venha a chegar à liderança da Federação Angolana de Basquetebol. Carlos Almeida, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Obrigado eu, Walter, pelo convite, já disse inicialmente, e os internautas que nos acompanham. Obrigado. Amigo internauta, nós voltamos numa próxima ocasião com mais um tema ligado ao desporto nacional e internacional.